Oi, tudo bem, gente? Sou a Cris e hoje eu resolvi trazer umas dicas de VB, não porque a minha pegada é VB, eu não sou especialista em VB, tem um monte de canal que eu sigo, que eu fico aprendendo, mas eu tô trazendo duas dicas, em dois vídeos, nesse e no próximo, uma de laços de repetição e a outra de offset, para vocês colocarem nos scripts de SAPscript para vocês. Então eu vou trazer, eu não vou falar de SAP hoje, vou falar só desses dois, e aí a gente vai encaixar tudo isso que a gente aprendeu dentro do nosso SAPscript. Então eu vou colocar esse vídeo de laços de repetição, o de offset, aí depois eu trago um de SAPscript para a gente conseguir encaixar tudo isso dentro do SAPscript, tá bom? Eu não quero fazer vídeos longos, até porque eu já disse para vocês que eu sou consultora e eu faço esses vídeos meio que nos horários que eu tenho livre, que não são muitos. Inclusive eu passei um tempinho aí sem postar, tô em projeto, mas eu tenho falado no WhatsApp com algumas pessoas que me seguem aqui no canal e eu vejo essas dúvidas, sabe? Então por isso que eu resolvi trazer. Vamos lá, bora pra tela, vamos ver se vocês curtem essa informação e complementem, gente. Eu não tô aqui só para ensinar, tô aqui para aprender também. Tá bom? Obrigada, gente. Até mais. Então vamos continuar aí nossa série aí de VB para SAPscripting, tá? Desculpa a demora aí no lançamento dos vídeos, mas eu já comentei com vocês que eu faço nos meus horários vagos, então eu tô em projeto, tá aquela correria. Mas vamos lá. A minha intenção aqui não é tornar ninguém especialista VB, tá, gente? Porque na verdade eu não sou. Então, na verdade, a gente vai aprender juntos aqui a usar o VB para arrumar nosso SAPscript, que é o foco, tá bom? Então, o objetivo principal é dar para vocês as noções de VB para que vocês melhorem os scripts do SAP de vocês, tá bom? Então, nosso público-alvo aqui, como vocês já sabem, são os usuários SAP e consultores também. E eu preciso que vocês tenham minimamente aí um conhecimento, noções mínimas de SAP e Excel. No caso de SAP, pelo menos, saiba a transação que vocês querem automatizar. Lembra que eu sempre falo, não adianta automatizar algo que vocês não conhecem ou algo que está errado, porque ele fica só uma coisa ruim mais rápida, tá bom? Então, o foco aqui é aprender o básico para a gente ajustar o nosso VB, nosso SAPscript. Nessa aula a gente vai fazer uma revisão da aula anterior, vamos aprender o for next e o if, tá? E eu vou começar aqui abrindo para vocês o meu e-book que tem aí para vocês baixarem aqui, tanto no link da aula como tem nas minhas redes sociais, tá bom? Lá na bio do Instagram tem. Então esse daqui é um programa que é um script gravado. A transação aqui é essa FAG. Então repara aqui a carinha dele. Então esse daqui é todo gravado pelo SAP. Então você não vai fazer nada, você vai ligar o teu gravador de script, igual você liga o gravador de macro no Excel, e ele vai gravar isso daqui. E o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender a colocar o código antes ou depois para que ele fique mais automático. Se você executar o código sem o VB, vai funcionar? Vai. Se você quiser que ele execute 25 vezes, você copiar e colar 25 vezes, ele vai executar 25 vezes. Eu mesma já usei scripts que eu não mexia no VB. Por quê? Porque o que eu queria era muito rápido. Então, eu queria fazer determinados pedidos iguais, eu ia lá, rodava o script e saía copiando e colando quantas vezes eu queria, tá? Então cuidado para vocês não quererem rebuscar tanto o código que vai ficar mais complicado gerar o script do que você atingir seu objetivo, que é fazer algo meio rápido, tá? Então, assim, cuidado com isso. Então, aqui eu tenho um template de código. Então, aqui, ó, se vocês repararem, essa primeira parte aqui, que é o que eu queria revisar com vocês, é onde a gente declara as variáveis, tá? Então, eu vou abrir aqui meu Excel também com vocês, tá aqui. Então, aqui, ó, eu até coloquei um códigozinho pra gente revisar. Então, essa macro faz parte da playlist de VB. Então,
aqui, sempre eu estou definindo a variável. Então, esse daqui é um programinha, nada a ver com o SAP, mas só para comparar com vocês. Então, aqui eu estou colocando o que é as variáveis. Pensa que a variável é um lugar onde vai alocar determinados valores. Então, você tem que dizer que tipo de valor ela vai receber. Se ela vai receber um número, se ela vai receber letra, se ela vai receber um valor inteiro, se é um maior ou menor. Então, repara que aqui, nesse caso aqui, eu criei uma variável A, uma variável B, e eu disse que essa primeira ela é um inteiro, e essa segunda é uma string, tá? Se vocês procurarem aqui no YouTube sobre variáveis, vocês vão encontrar bastante coisa, mas aqui eu vou passar para vocês o que é necessário para o subscript, tá bom? E eu declarei uma C aqui que é double, que ela permite casas decimais, porque se você definir como inteiro e você jogar um valor 14.8, ele vai colocar só o 14, tá? E repara também que eu coloquei esse option explicit. Quando eu coloco esse option explicit, ele me obriga a declarar as variáveis. Então, é melhor para depois vocês não ficarem encontrando vários erros aí durante o código dizendo que a variável não foi definida, tá? Então, deixa eu ir comparando. Então, aqui, repara que nesse modelo aqui, eu tenho outras, jeans, object cell, object sheet, então, por quê? Porque se você olhar o código aqui, repara que ele tem aqui, ó, connection, is object, set connection, session, wscript. Se você não definir, se você não vier aqui e definir esses caras como variáveis, ele vai falar, olha, não conheço. Então, por isso que ele está definindo aqui, ó, o wscript, o session, o connection, senão ele vai dar pau. Então, eu deixei esse modelinho aqui para vocês usarem de template. Então, repara que aqui sub, depois em seguida tem um pedido, mas podia ser sub aula, sub VB, que nem aqui, ó, eu coloquei sub revisa a primeira aula, tá? Então, esse é o nome, esse aqui é para te obrigar a declarar as variáveis. A primeira parte aqui eu declarei as variáveis, a segunda parte seria o teu código mesmo, propriamente dito, né? O que foi gerado pelo SAP, tá vendo? Não mudei nada. Aí aqui eu já começo com o meu VB. Então, aqui eu começo a rebuscar um pouquinho o meu código. Então, eu falo que o VB é para você pôr antes, durante e depois o teu código. Você vai encaixando, tá? Então, vamos revisar aqui utilizando só o Excel, esquecendo um pouquinho o teu SAP Script, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, deixa eu olhar meu Excel aqui. Aqui. Vou apagar tudo isso aqui que tá aqui. E eu vou voltar no meu código. Lembrando que eu tenho que ter essa aba desenvolvedor, senão se você não sabe como coloca, volta uma aula para vocês não se perderem. Então, eu vou vir aqui e vou mandar rodar executar essa minha subrevisa aqui. Essa daqui. Então, olha só, o que eu coloquei, olha o que aconteceu. Primeiro eu vou rodar inteiro para vocês verem, siga o canal da Profacrica, depois ele fala 10, depois ele fala variável, depois ele fala 1.9, depois ele pergunta meu nome, Cris, e depois ele fala, oi Cris, tudo bem? Os valores das variáveis que você escolheu são 10, variável e 1.9. Então, vamos pensar aqui como que é esse código aqui. Então, o que eu fiz? Defini aqui como obrigatório, coloquei um nome, defini as variáveis, que isso é que eu já tinha falado para vocês, e aqui eu defini um valor para a variável. Eu coloquei que o A vale 10, que o B é igual a variável, mas eu podia colocar aqui, por exemplo, aula, e o C eu coloquei como 1.9, certo? Então, se eu rodar isso aqui agora, ele vai mudar, ó. Isso aqui já tá 10, ele chamou de aula, 1.9, qual o seu nome? E ele vai falar, oi Cris, os valores que você escolheu são 10, aula e 1.9. Então, vamos seguindo. Então, aqui eu dei os valores, tá? Aqui eu ensinei para vocês o comando msgbox. msgbox é aquele pop-upzinho que aparece. Siga o canal da Profacrica. Aí eu venho e pedi para ele, ó, no msgbox eu quero que você coloque a variável A, a variável B e a variável C.
Aí depois eu falei assim, eu coloquei um input box, que é parecido com o MSG box, mas é quando você pergunta para a pessoa qual que pergunta alguma coisa, qual a sua idade, que linha que você está começando, você quer fazer isso quantas vezes, enfim, quando você quer que ele te dê uma pergunta, te responda algo para você guardar. E ele está guardando na variável nome. Aí no final eu coloquei assim, ó, MSG box, aí entre aspas eu coloquei oi, depois eu coloquei um e comercial, que é para concatenar. Então eu estou pedindo para ele juntar o oi com o nome. Quem é nome? O nome que você digitar aqui, que eu não sei qual que é. No meu caso, primeiro eu coloquei Cris, depois eu coloquei Crisoca. Concatenei com tudo bem? E aí, escrevi os valores da variável que você escolheu são, coloquei concatenando com A, que é o valor 10, o B, que é o valor aula, e o C, que é o 1.9. Então, se eu quisesse mudar um pouquinho aqui, ó, concatenei, vou colocar entre aspas aqui, ó, e concatena, opa, coloquei errado aqui, desculpa, concatena com C. Então, vamos rodar agora pra gente ver? Então, opa, sigo o canal, 10, que é o valor da variável, aula 1.9, aí ele pergunta meu nome, eu vou colocar aqui Cristiane, dessa vez, Cristiane Batista Andrade, para vocês guardarem aí, para vocês me acharem lá no LinkedIn. E ele colocou, oi Cristiane Batista Andrade, tudo bem? Os valores das variáveis que você escolheu são 10, aula e 1.9. Tá vendo que ficou junto? Deixa eu arrumar isso aqui de novo. Então aqui e, vou dar um espaço aqui. Ó, vamos ver agora como é que fica. Eu posso também, ele tá concatenando, mas ele não tá pondo vírgula. Vamos rodar de novo pra gente ver. 10, aula 1.9, Cristiane Batista Andrade. Oi, Cristiane Batista Andrade, tudo bem? Os valores das variáveis que você escolheu são 10. Ai, não deu espaço aqui. Peraí, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, onde que eu posso dar esse... Aqui, ó. Esse espacinho. Outra coisa também é que aqui eu gostaria de que ficasse letra maiúscula. Então, vamos rodar de novo. Siga o canal, 10, aula 1.9. Qual o seu nome? Oi, Cristiane Batista Andrade, tudo bem? Os valores das variáveis que você escolheu são 10, aula e 1.9. Legal, né, gente? Quando a gente vê o primeiro programinha assim fazendo, é muito da hora. Beleza, terminamos a nossa revisão aqui. Façam o download do e-book, tá? E aqui eu queria citar de novo, aqui colocar aqui a primeira regra de qualquer tecnologia utilizada nos negócios é que a automação aplicada a uma operação eficiente aumenta a eficiência. A segunda é que se ela for aplicada a uma operação ineficiente, ela aumenta a ineficiência. Lógico. Então, gente, cuidado para que vocês não fiquem perdendo tempo automatizando coisas que não têm necessidade, tá? O que vocês têm que fazer é pensar o seguinte, o que eu faço rotineiramente que eu posso automatizar? O resto, que tiver que pensar muito, que tiver que analisar, aí você gasta seu tempo com isso. Não tenta automatizar tudo, porque assim, não dá, não é tudo que dá para automatizar, mas boa parte, tá bom? Então agora vamos para nosso assunto mesmo, que seria o dos laços de repetição, tá bom? E vamos aqui ao nosso principal aqui da aula, tá? Para que serve um laço de repetição, gente? Tem 1 milhão de aulas falando sobre isso aqui no YouTube, tá? Eu já falei para vocês que tem pessoas ótimas, por exemplo, a Viviane do Excel na veia, VB na veia, desculpa, a hashtag treinamentos, que passa uma série de vídeos, mas eles são muito bons, todos os meninos lá. E sempre que eu achar algum vídeo interessante, eu deixo na playlist pública para vocês seguirem, porque a minha ideia aqui não é o VB, lembra que eu falei? Então vamos lá. Quando você faz faculdade na área de TI, você aprende a fazer algoritmo, você aprende lógica.
Eu vejo que faz muita falta isso para o pessoal que quer automatizar as coisas. E mesmo para Excel, tá? Eu vejo que falta lógica para o pessoal para fazer umas planilhas legais e tudo mais. Então, aqui nada mais é do que uma planilha, tá, gente? A mesma lógica que você aplica lá para colocar o C é a mesma aqui, tá? Então, voltando aqui. Então, aqui, já mudei aqui de código. Eu peguei esse VB Laços aqui, tá? Eu posso deixar essa planilha para vocês, mas eu não sei se ajuda muito, mas eu posso deixar para download. Se vocês quiserem, peçam que eu coloco lá para download. Então, eu chamei o nome Subestrutura e Repetição, não pode pôr não pode pôr acento, nem espaço, nem ser cedilha. Então, eu tenho aqui a declaração das variáveis, eu declarei as variáveis linha inicial, linha final e eu declarei como inteira, tá? Eu coloquei um contador inserido. Então, vamos lá. Isso aqui a gente já aprendeu. Então, eu tô querendo dar um valor inicial para as minhas variáveis. Então, qual que é o valor da linha inicial? Porque, na verdade, aqui, meu intuito é fazer com que ele execute um determinado número de vezes a minha macro. Então, eu venho aqui. Qual que é a linha inicial? Eu vou perguntar para a pessoa, não sei que linha que ela quer que comece. Então, eu pergunto assim, qual é a linha que dá início do seu script? Tá? Depois, qual é a linha que termina seu script? Aqui eu acho que se não colocar, não tem problema, porque eu já estou dizendo que linha final é isso aqui, né? Então, mas vou deixar assim. Aí aqui eu estou usando um comando chamado for next, que é para ele fazer assim, faça de tal lugar até tal coisa. Então, vamos lá, vamos pensar comigo aqui. Eu criei uma variável i, podia ser A, B, C, D, assim, mas aqui meio que é de praxe as pessoas usarem o i na programação, então eu acabei deixando. Mas eu estou pedindo para ele fazer, faça um determinado número de vezes, que esse i aqui, ele que vai ficar contando, ele vai fazer a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, não necessariamente a linha 1, mas a primeira linha que você indicar. Então, o que eu estou pedindo para ele fazer? Ó, da linha que ele indicar, se eu perguntar aqui, linha inicial, qual é a linha que inicia? Vamos supor que você fale que é a linha 10. Então, faça da linha 10. Aí, ele vai fazer até quando? Até chegar na última linha. Então, eu vou perguntar aqui, ó. Linha inicial até linha final. Então, se eu falar da linha 10 à linha 20, ele vai fazer isso aqui da 10 até a 20 e vai somando 1 no i. Então, o i vai começar com 10 e aí ele vai virar 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Chegou na linha final. Então, ele vai parar de executar isso daí. Aí ele vai, aí aqui dentro, o que eu fiz? Eu peguei e coloquei uma outra lógica. Então, aqui você podia colocar, por exemplo, sem os ifs, que é mais ou menos o que a gente coloca aqui no nosso script. Vamos voltar aqui, já que a nossa... Então, aqui, olha só, o que eu pedi para ele. Qual que é a linha que vai iniciar seu script? Qual que é a linha que vai terminar seu script? Aí eu coloquei assim, ó, faça um for da linha inicial até a linha final. Aí eu não tenho aquele if aqui. Aí aqui eu já falo para colocar a transação do SAP, que seria o quê? Seria fazer pedido, seria fazer a FAG, igual tá aquele lá. Então, não necessariamente você tem que ter um if. Eu coloquei ali mais para fins didáticos. Então, eu coloquei assim, você vai fazer tudo isso daqui, só que antes você vai perguntar, vai verificar o valor do i. Então, aqui eu estou falando assim para ele, olha, se cells, lembra o que é cells? Então, vamos voltar aqui no nosso SAP, no nosso Excel. Lembra que eu vou passar isso aqui na primeira aula eu mostrei para vocês, então vou passar rapidinho, tá? Fórmulas, vou tirar aqui o estilo da referência, vou colocar aqui. O que é cells? Se eu colocar cells, coluna linha. Então, se eu coloquei aqui cells i, que eu não sei qual que é o i, né? Depende da linha que você iniciou aqui. Então, eu vou colocar aqui 1. Se eu colocar cells 1, o que eu tô falando? Eu tô falando que é a linha 1, coluna 1. Então, deixa eu colocar, porque eu tô achando que vocês... Então, se eu colocar cells
4, 5. E se eu colocar, para vocês verem bem a diferença aqui, B4, se eu colocar aqui, range, a diferença dos dois, tá? Que é importante aqui. Então, se eu falar que é range B4, então seria coluna B, que seria essa daqui, linha 4. Então, aqui é o range. Aqui é o range. Agora, se eu falar céus 4, 5, aí é diferente. É aqui, a linha 4, coluna 5. Então, é aqui que é o céus. Tá? Então, é um pouco diferente. Então, o range, coluna, linha. E os céus, linha, coluna. Tá bom? É isso. Deixa eu apagar que é pra gente rodar aqui. Então, ele vai falar assim, ó. Se essa célula for maior do que 0, então você vai executar o meu script. Por favor. Então, eu tô pedindo para ele que, se eu coloquei entre aspas, significa que ele vai colocar na célula I2, ele vai colocar, executa meu script, por favor. Eu vou rodar, vai ficar mais fácil vocês entenderem. Vou colocar assim. Vou colocar assim, tá? Então, vamos lá. Então, vamos executar isso aqui, vamos ver o que ele faz. Qual é a linha que inicia seu script? Eu vou falar assim, ó, eu começo na linha 1. Que linha que termina? 12, que seria essa daqui. Então, o que ele vai fazer? Vamos olhar lá, o que ele fez, ó. Ele foi lá e perguntou. A linha I1, que seria, se eu coloquei a linha inicial como 1, esse aqui é 1, 1. Quem é 1? Essa aqui? Ela é maior que 0? É. Então, o que eu pedi para ele fazer? Eu pedi para ele colocar na 1, na I2, executa meu script. Ó, ele colocou aqui, ó. I, que seria 1, não executa. Quando não for, o que é para ele fazer? Ó? Então, que ele executa meu script. Aí, ele vem e soma mais 1 no seu I. Então, o seu I valia 1, agora vai valer 2. Agora, essa linha está vazia, pode pular. Se não for maior do que 0, ele vem e essa linha está vazia. Repara que, ó, linha vazia, linha vazia, linha vazia. Ó, linha vazia, linha vazia. Então, o que eu estou fazendo com isso daqui? Eu consigo executar, por exemplo, eu peço para ele criar. Eu tenho aqui vários fornecedores para fazer pedido de compra. Se tiver vazio, eu peço para ele pular. E aí, eu peço para ele dar uma mensagem qualquer aqui, tá? Eu vou colocar aqui a janela de variáveis locais. Deixa eu colocar aqui mais para esse lado aqui. Vai de gosto. E aí, a gente vai começar aqui a executar essa macro para vocês irem vendo, tá? Eu vou dar um F8 aqui. Eu coloquei aqui as variáveis locais e nós vamos debugar para vocês entenderem um pouco melhor essa lógica, tá? Então, olha só, repara que aqui, quando eu começo, dei um F8 aqui, quando eu começo, a variável linha inicial, linha final e I, elas estão vazias, ó. O I vale 0, tá? Então, eu vou continuar aqui. Opa, desculpa, gente. Aí, aqui eu vim, ó. Ele vai perguntar qual que é a linha que inicia o seu script. Então, eu vou colocar aqui a linha 12. E aí, repara que o linha inicial virou 12. E o linha final tá vazio, então eu vou continuar, tá? Aí ele pergunta, qual que é a linha que termina seu script? Então, eu vou colocar que é a 15. Então, vocês vão ver que ele vai começar com 15. Então, vamos continuar, que vai terminar com 15. Então, aí ele vai perguntar assim, ó. Ele já assume que o I é igual a 12, que é a linha que você começou. Então, ele vai começar. I, que seria o quê? 9, né? Aliás, desculpa, a linha que começa, que é 12. Coluna 1, ela é maior que 0? Sim, ela é maior do que 0. Aí, o que ele faz? Ele vai executar o script. Aí, ele vai para a próxima. Ó, aí ele repara que agora o I vale
13. Então, vai para a próxima. Aí ele vai somando um ali. Aí ele vê se é vazio. É vazio? Ó para onde que ele vai quando é vazio, quer ver, ó? Ó, ele pula. Ele, em vez de vir para o then, a parte que é o then, ele vai para a parte que é o se não. Então, vou colocar um F5 aqui para ele terminar de rodar. Ele limpa as variáveis. E aí, vamos olhar o que aconteceu. Lembra que a gente começou aqui? Então, olha só. Ele só escreveu executa meu script, por favor, na linha 9. Nas outras linhas, não. Então, vou limpar aqui. E vamos de novo. Vou colocar aqui, ó. Desculpa. Aqui vou pôr 2, 4, 6, 8, 10. Aleatoriamente, tá, gente? Tô fazendo isso aqui bem aleatoriamente, para não ficar muito grande aqui a nossa aula, tá? Eu repito isso, depois eu reviso na outra aula. Então, vamos lá. Eu vou falar que o meu script é daqui até a linha 15. Então, qual que é o esperado? Que aqui ele venha e passe pelo else, porque vai estar vazio, certo? Aqui também, desculpa. Aqui também. Então, ele tem... Aqui onde está vazio, o que ele tem que fazer? Ele tem que colocar essa linha tá vazia, pode pular. E aonde está preenchido, que seria aqui, ele tem que escrever executa meu script, por favor. Então, vamos de novo, tá? Vamos rodar mais uma vez. Ele vai perguntar qual que é a linha inicial. Vou colocar que é 1. Olha lá que ele assumiu já 1 aqui. Vou de novo. Vou perguntar a linha final. E aí ele vem. Ó, a primeira vez, ó, ele vai passar pelo... Ele vai ser positivo, né? Então, ele vai preencher. A segunda vez, vamos ver. Ele passou pelo then. A terceira vez, vamos ver aqui, ó. Ele tá no if. Ele tá vendo se é maior que 0 ou não. Ó, ele foi para o else. Então, quando está preenchido, ele passa pelo then. E quando não está, ele vai para o else. Então, ou seja, é uma forma... Vou colocar agora um F5 para rodar e vou olhar aqui. Então, exatamente onde está vazio, ó, ele preencheu, essa linha está vazio. Então, isso é uma boa forma de você pegar teu script. Por exemplo, você tem aqui... vamos supor que você queira fazer o pedido com cópia. E aí você, aqui tem item, aqui não tem, aqui tem, aqui não tem, aqui tem, aqui não tem. É um jeito de vocês colocarem. Então, assim, não tem jeito certo, tá, gente? Não tem jeito certo. É o jeito que vocês acharem mais interessante para a cabecinha de vocês e para o problema que vocês têm, tá bom? Não esqueçam de baixar o e-book. E na próxima aula eu continuo com o assunto aí e eu vou ensinar para vocês o offset, que é para ele... O offset... para ele mudar aqui, linha para baixo, para cima, para ele se mexer dentro do script, ok?